Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos continuar a partir de molúsculos agora. Na escala evolutiva, você pode olhar que molúsculo é algo meio solto, né? Às vezes você vai encontrar árvores filogenéticas com ele aqui, às vezes você vai encontrar ele também colocado aqui. É bem variável isso. Por quê? Porque ele não reúne características como os anelídeos e os artrópodes, que são segmentados, eles são não segmentados. E essa segmentação é característica desses dois grupos aqui. Mas vamos conhecendo e relembrando e dando seguimento ao aprendizado. Olha os molúsculos aí, uma lula bem linda. O corpo dos molúsculos é chamado de corpo mole. Alguns têm essa concha de calcário, como vocês conhecem o caramujo, que a gente falou na estante, ligado à esquistossomose lá dos plateumintos, mas outros têm o corpo totalmente desprotegido. É uma característica desse grupo uma estrutura chamada rádula. Eles raspam o solo. E por conta dessa raspagem e dessa manutenção também dessa pele bem hidratada, alguns deixam um rastrozinho, a lesma mesmo faz isso. Esse rastro já é estudado como medicamento. Eu gosto sempre de falar nesses pontos porque eu nem gosto dessas novidades, né? E olha a boca e olha o ânus, então possui boca e ânus, tem todos os sistemas aí bem formados, né? São animais já com sistema sensorial mais desenvolvido. E a gente os classifica em grupos maiores, dizendo onde está o pé dele, né? Então a gente vai ver que uns têm pé na barriga, outros têm pé na cabeça, a gente vai ver aqui. E a estrutura básica é cabeça, massa visceral e pé. A cabeça, onde está a boca, órgãos dos sentidos, onde também tem essa rádula, essa língua lixa. A massa visceral, onde está todos os órgãos principais, e o pé, que é usado para movimento, para cavar. Em alguns casos tem o manto que forma a concha. Eles são divididos, como eu disse, dependendo de onde o pé está, na maioria das vezes, e esse aí são os gastrópodes. Aqueles gastro vem de barriga, barriga, podes vem de pé. Então, pés na barriga. É o caso das lesmas e caracóis, né? Que a gente conhece. Podem ter aquáticos e podem ter terrestres e marinhos. Aquáticos dulcícolas, a gente chama de dulcícolas e marinhos. E tem também os bivalves, que tem válvulas, né? Tem as conchas que dividem em duas. Esse é um bivalve famoso porque produz pérola. Ele qualquer substância ruim que entre nessa estrutura dele, ele envolve por essa substância chamada de madrepérola, né? Vocês já devem ter ouvido falar em a fulana estava com um vestido de botões de madrepérola, botões feitos dessa substância aí. Desse modo, os molúsculos se defendem, né? E fabricam essa pérola. As pérolas naturais são extremamente caras, né? E são vendidas como joia. Os cefalópodes, céfalo vem de cabeça, podes vem de pé, pé na cabeça. Estão aí as lulas, os polvos, os cibas, os náutilos, tem vários animais. A gente conhece mais as lulas e os polvos. Tem pés na cabeça. Não possui concha protetora. Geralmente eles se deslocam muito rápido e deixam esse jato de tinta. Alguns se camuflam e aí eles conseguem fugir dos predadores. Algumas espécies podem ser consideradas espécies invasoras. O Enem adora esse assunto, já falou nele várias vezes. Quando você tem grandes navios, a gente chama de água de lastro. Os navios, quando eles não estão carregados, que precisa tirar a carga de cima, vai sendo substituído por água nesse lastro aqui.
Vocês vão ver isso em física, se não já viram, o empuxo, que é essa força que ajuda o barco a flutuar. Então, eu tiro a carga e jogo água. E essa água, quando eu vou tirar, a primeira, quando ela entra, ela acaba levando algumas espécies. E quando eu vou tirar, eu acabo deixando algumas espécies, geralmente no mar de outro lugar. Porque, por exemplo, ele vem aqui, sai do Brasil para a África, carregado, chega lá na África, ele tira o produto que está dentro dele e enche de água. E aí vem para o Brasil de novo, para carregar novamente, por exemplo. Quando chega aqui, ele tira a água e bota o produto. Quando ele tira essa água, ele leva espécies invasoras. É um dos meios dessas espécies invasoras. E aqui pertinho da gente, em Porto Seguro, teve a importação, né, de um tipo de caramujo para substituir o escargot. Só que o gosto não agradou a freguesia. O que foi que eles fizeram? Eles, em vez de matar esses caramujos, eles jogaram no ambiente. Virou uma espécie que não tinha inimigo natural, não tinha predador, não tinha competidor. E aí essas espécies invasoras crescem em sua população e viram uma ameaça à ecologia. Um caso famoso, que até eu postei esses dias no Instagram, é o dos... Já falei também, alguns de vocês já ouviram em aula, é o dos hipopótamos do Pablo Escobar, né? Que ele levou para um zoológico pessoal e acabou sendo preso, e os hipopótamos ficaram lá onde não deveriam. Então, espécies invasoras é sempre um assunto que o Enem gosta. Todos os molúsculos são triblásticos, possuem endoderme, ectoderme e mesoderme. Todos têm simetria bilateral, então eu consigo dividir ele em dois eixos iguais. São protostome, ou seja, aquele blastóporo dá origem à boca. E são celomados, possuem celoma. Então, Laís, esse negócio de celoma, porque esse negócio de celoma é fácil, ó. Porífero não tem tecido, não tem celoma. Quinidário só tem 2 tecidos, não tem celoma. Plateumintos tem 3 tecidos e é acelomado. Nematódio tem 3 tecidos e é pseudocelomado. E todos os outros são 3 tecidos e celomados. A gente vai gravar assim. Vixe, eu risquei onde não devia, né? Mas eu apago aqui. Aí são os exemplos mais comuns dos molúsculos. Eu tenho vários exemplos, né? Bivalves, o pelecípodos, não tem o pé guardadinho, gastrópodes, cefalópodes, escafópodos, e passou ali os não esqueci agora o nome, meu Deus. Policlafóporos, acho que é isso. Então, quais são as novas tendências aqui evolutivas para eles, né? Respiração pulmonar para os gastrópodes. Para aqueles que vivem na água, a respiração é branquial, e tem até umas lesmas que têm respiração cutânea. Macroneurônios, os cefalópodes, eu sempre lembro a vocês que os cefalópodes, eles muitas vezes são analisados, são estudados pelos cientistas por conta dos tamanhos dos neurônios, que tornam a facilidade de estudar essa célula. O sistema circulatório é variável. Alguns têm vida terrestre. Por que variável, Laísa? Porque os cefalópodes, eles têm sistema circulatório diferente dos gastrópodes. A concha, no caso dos caramujos, as lesmas não têm concha, pé ventral desenvolvido, eles têm pés bem desenvolvidos, rádula, que eu já falei, aquáticos ou terrestres, e respiração pulmonar. Olha o caramujo terrestre aí, já mostrei esse desenho. Aí a brincadeirinha para a gente lembrar que quando você faz um círculo de sal nele, ó,
ele não consegue sair. Por quê? Porque essa pele, ela precisa estar úmida, porque ele precisa dessa pele mole e úmida. Então, o sal, por osmose, a água, essa pele vai perder a água, vai se desidratar e ele pode morrer. Os cefalópodes já são todos marinhos, também possuem rádula. Os pés estão divididos, são transformados em tentáculos. Podem ou não apresentar esqueleto, as lulas têm endoesqueleto, os polvos já não têm. Tem 8 braços, 2 tentáculos, que soma 10, né? A gente vai ver no total 10. E tem um corpo mais alongado em relação às sépias. Sépias é uma outra espécie, acho que eu não tenho foto aqui nesse slide. Os bivalves, olha, bivalves bem grandes esses, que trazem essas duas conchas e tem esse pé que fica escondido, né? E só sai na hora do movimento. As lesmas têm respiração cutânea, como eu falei, os aquáticos branquial, os terrícolas pulmonar. As lesmas do mar possuem brânquias ao redor do ânus. Olha as lesmas do mar aí. Geralmente tem cores muito bonitas, né? E que ajudam ela a se disfarçar no meio, já que vivem principalmente próximos a corais. E tem essa lesma aí, que eu já falei algumas vezes a vocês, que é um dos animais que as pessoas às vezes falam, esse aí é autótrofo. Não é autótrofo. Ele consegue realizar fotossíntese, mas é porque ele tem uma alga que vive dentro dele, que é a Vaucheria litoria. Então ele aí passa a fazer, é uma simbiose que a gente chama. Eu falei da circulação, né, que é aberta ou lacunar na maioria, mas fechada nos cefalópodes. O coração tem átrio e ventrículo na maioria dos gastrópodes. E nos cefalópodes já tem 2 átrios e um ventrículo. Não é muito cobrada a questão das características cardiovasculares dos molúsculos. Se for cobrado, vai ser quanto ao tamanho do neurônio e a circulação fechada dos cefalópodes. Na verdade, dos cefalópodes serem mais diferenciados em relação aos outros. Não sei porque eu botei tanto slide da morfologia desses bichinhos, mas é bom a gente sempre lembrar da rádula, da boca, do ânus. As famosas importâncias, né? Importância culinária, o sururu, a gente aqui tem o caldo de sururu, né? Muito comum. A gente também come aqui na nossa região, na Bahia em si, ostras, caldo de ostra, caldo de sururu, a gente é acostumado, né? Já o polvo e a lula é uma comida considerada aqui mais fina, né? Não é tão comum. Aí são os polvos, ou no português não. Eles possuem 8 braços, ao contrário das lulas, não tem os 2 tentáculos, então você vai ver 8 mesmo, e não tem endoesqueleto. Aí é outra espécie de cefalópodes, os nautílios, que eles têm essa concha, tá vendo? E se escondem dentro dessa concha. Os argonautas, que eles também são bem menores, são pequenininhos e também tem essa concha. Aí tem alguns exemplares também. Veja o tamanho dessa lula, quando eu falo das grandes os grandes neurônios que eles possuem. Eu apertei alguma coisa aqui que parou, não sei como é que vai ficar esse corte depois. Aí tem a morfologia dos polvos, né? Para vocês verem, cérebro. Eles têm Quem não assistiu ainda, eu indico Professor Polvo. É lindo. E mostra como esses bichos são inteligentes. Eu nem imaginava a inteligência deles até assistir o documentário. Tá lá no Netflix. Não tô ganhando para fazer propaganda, mas tá lá. Os cefalópodes, eles são predadores eficientes. Então, eles conseguem caçar, né? E se defendem muito bem. Nesse documentário você também vê isso muito bem. Moluscos não são tão cobrados, por isso que eu não dou tanta ênfase a eles. Já agora a gente vai falar dos artrópodes. Os artrópodes já é outro caminho, né?
Os artrópodes, eles são ricos, são o grupo de maior variedade. Eu sempre brinco que se cada artrópode que tem na sua casa fosse do seu tamanho, não caberia você dentro de casa. Então, eles são muito numerosos. Olha que bonitinha. Esse é muito lindo. Essa é a centopeia. A minha amiga libélula. E olha os artrópodes onde estão aqui, porque tem pernas articuladas além de serem segmentados. O corpo é dividido a depender do grupo, né? Então ele tem a segmentação. No caso dos insetos, a gente vai ter grupos dos artrópodes: insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. Os miriápodes, eles podem se dividir em quilópodas e diplópodas. Vou mostrar a vocês. Isso é uma coisa importante que a gente tem que ver. É que no normal você vai crescer assim, ó. E aí estabiliza. Você vai crescer assim. Qualquer animal que tem endoesqueleto como a gente vai crescer dessa maneira. Só que o artrópode, ele tem exoesqueleto. Então, o esqueleto dele está do lado de fora do corpo, o que não permite um crescimento como a gente conhece. Então, o que ele faz? Ele cresce, aí forma a carapaça calcária, ou de quitina, desculpa, a carapaça de quitina, o exoesqueleto, aí fica sem crescer. Faz uma muda, cresce de novo, fica sem crescer. Faz outra muda, cresce de novo, fica sem crescer. Então, aquela baratinha que você vê murcha lá no canto de casa e pensa, alguém matou e não pegou. Não, ela cresceu. Deixou a mudinha dela e foi embora formar um corpo novo. É assim que os artrópodes crescem. Eles têm o corpo dividido e vai depender de que item, de que ser estou falando, para conhecer a divisão do corpo, mas tem metâmeros, assim como os anelídeos possuem esses metâmerozinhos, os artrópodes também têm. A respiração dos aquáticos é por meio de brânquias e dos terrestres é principalmente por meio de traqueia, mas também pode ter o que a gente chama de pulmões foliáceos, que é o caso dos aracnídeos. Aí aqui a gente vai conhecer o principal órgão excretor desses animais, dos insetos e aracnídeos, que são os túbulos de Malpin. Também se fala muito em sistema excretor de todos os animais. Fala lá da célula flama do plateuminto, mas também fala do túbulo de Malpin dos insetos. E aí as divisões que eu falei, né? Inseto, aracnídeo, crustáceo, quilópode, diplópode. E esse quilópode, esse diplópode também é chamado de grupo dos miriápodes. Miriápodes vem de miríades podes ou milhares de pernas. Então, os insetos têm 3 pares de patas, os aracnídeos 4, os crustáceos 5. Os quilópodes têm um par por segmento, então ele é assim, cada segmentozinho do corpo tem um par. E os diplópodas têm 2 pares por segmento, é o famoso engongo, né? Piolho de cobra, como a gente chama. Só tem branquial os crustáceos porque são aquáticos. E a divisão do corpo também muda. Inseto tem cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeo e crustáceo tem cefalotórax e abdômen. Os quilópodes têm cabeça e tronco. E os diplópodas têm cabeça, tórax e abdômen. A gente vai ver nos desenhos posteriores. Os insetos. Ah, eu conheço barata que não voa, tem barata que voa. Não, toda barata voa, basta ela estar a fim de voar. Porque toda barata tem asa, ó. As asas estão ali. Ela usa quando ela quer, mas as asas estão ali. O corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tem 3 pares de patas, às vezes 1, às vezes 2 pares de asas. Alguns animais desses são ápteros, que a gente chama, não tem asas. Mas lembrando que os insetos que não têm asas,
eles perderam essas asas evolutivamente. Isso significa que embriologicamente eu continuo com o sinal de onde a asa poderia nascer. Então, o caso da pulga. Tem um par de antenas, pulou aí, né? Como as borboletas. Tubo digestório completo, com boca e ânus. Circulação aberta, sem sangue vermelho, sangue incolor. E quando você fala, tem um sangue de barata. Eu não sei por que vem essa terminologia. Imagino que porque a barata fica correndo de você, em vez de voar logo no seu cabelo e te matar logo de susto. Deve ser por isso. Como eu disse, tem os túbulos de Malvern. A respiração é dissociada da circulação porque eles respiram por meio de traqueias e é direto no tecido, não tem nada a ver com circulação. Lembrem-se que no nosso caso, a circulação e a respiração são atrelados. O sangue passa pelo pulmão para se oxigenar. O sistema nervoso é muito semelhante dos anelídeos. Alguns têm um par de olhos, às vezes tem vários pares de olhos, como não é, na verdade, não é vários pares de olho. É olhos compostos, como a mosca, ela consegue olhar para várias direções ao mesmo tempo. E aí, os insetos eles são classificados quanto à sua metamorfose. Alguns são ametábolos, não têm metamorfose, outros são hemimetábolos, e tem a metamorfose incompleta, e outros ainda são holometábolos e tem metamorfose completa. Então a traça aqui, ó, nasce do mesmo jeitinho que é o adulto. Aqui o grilo, que passa pela fase de ninfa e depois cresce as asas e vem a parte adulta. E os holometábolos, que tem metamorfose completa, tem ovos, tem larva, tem pupa e tem o indivíduo adulto. Tem muita gente que pergunta, a mosca varejeira bota bicho mesmo? Não bota bicho, bota ele mesmo, ele pare na sua pele e aí bota a larva, pare na sua comida e aí bota a larva. Você deixar um lixo lá um monte de dias, você vai ver o que a gente chama de morotó. Na verdade é filhote de bichos, de insetos. Os ametábolos, por exemplo, a traça de livro não sofre metamorfose. Hemimetábolos, como o gafanhoto que eu falei. E holometábolos, eu tenho a mosca, eu tenho a borboleta, eu tenho vários animais que passam pela fase de larva, pela fase de pupa e pela fase chamada fase adulta. Esses são os crustáceos. Como eu disse, ele tem 5 pares de patas, vive em ambiente aquático, tem cefalotórax, tórax fundido com a cabeça e abdômen. Isso que sai do abdômen não é pata, é patas só para nadar, não são consideradas patas mesmo, e essas patas torácicas que são as patas verdadeiras. Então é essa que eu digo que tem 5. A maioria vive no mar ou próximo a ele por conta da respiração. Tem muitas vezes 2 pares de antenas, podem acontecer de não ter. Um par de olhos, todos têm. Apêndice ao redor da boca e um variado número de pernas além das 5 que eles possuem saindo do tórax. Pernas que auxiliam na natação na maioria das vezes. A reprodução é sexuada com fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, isso quer dizer que passa por metamorfose. A respiração está associada à circulação, porque eles estão por meio de brânquias e não de traqueia, e tem o que a gente chama de glândulas verdes. Essas glândulas verdes, elas têm ação na excreção. Aí tá minha amiga aracnídeo, agora ela tem 4 pares de patas, 2 pedipalpos, que vão ajudar na caça, e quelíceras, que geralmente é o que causa problema, porque a quelícera dói a mordida, né? A picada da quelícera. Eles têm cefalotórax e abdômen. Esse abdômen da aranha, às vezes, tem uma estrutura aqui no fundo chamada fiadeira, que produz o fio para fazer a teia. Tem pulmões foliáceos, são pulmões mais
rudimentares, podemos dizer assim, mas que já são associados à circulação. E aí eu tenho aqui uma estrutura geral dela, né? Cefalotórax aqui, abdômen, do tórax sai as patas, tem os pedipalpos, são chamados também de queliceratos, porque tem essas quelíceras que eu falei. Alguns têm aqui uma glândula de veneno, ó, como é o caso dos escorpiões, e os pedipalpos são mais afiados do que o das aranhas. A maioria deles possuem veneno que são nocivos à maioria dos seres humanos. Pode não causar morte, depende da quantidade de indivíduos que te atacam. Por quê? Porque às vezes eles ficam um monte dentro de uma bota. Aí a pessoa vai calçar a bota e simplesmente vários atacam. Então vai depender da quantidade de escorpiões que te ataca e da espécie de escorpião. Algumas só vão causar dor e muitas outras vão precisar que você tome soro. Ai, Laísa, se cair isso, vai cair justamente como a diferença entre soro versus vacina, que eu sempre falo a vocês que tem que saber. Vacina eu tomo antes e soro eu tomo depois de picado. Soro eu tomo depois. Os diplópodes têm cabeça e tronco, tem um par de antenas e tem, geralmente, são indivíduos que causam medo, mas que na verdade não fazem mal nenhum. A única coisa que eles fazem é exalar um cheiro, às vezes uma tintura, tem um grandão, quando a gente pega a mão fica meio laranja, e tem em média 180 pares de patas, aliás, desculpa, são 2 pares de patas por segmento, mas aí vai crescendo, ó, cada segmentozinho desse aqui tem um par de patas, ó, aí no total dá um total de 180 pares de patas, mas se ele for pequenininho, 2 pares por segmento sempre. Olha aí, o famoso gongo. Esse já tem um problema maior. Por quê? Porque eles possuem peçonha. Eles têm cabeça e tronco e eles têm uma forcípula, tá vendo? Parecendo uma quelícerazinha e ela inocula veneno. Então, dependendo do tamanho da lacraia, no seu tamanho vai causar uma boa dor, não vai dar para morrer não, mas dependendo do tamanho da criança, ela pode ter umas reações maiores. É um par de patas por segmento. Você está vendo aqui, cada segmento corporal vai ter um par de patas. Tem geralmente 15 a 170 pares, o que vai variar, Laís, o tamanho dela. Olha aí a cabecinha. Tem essa estrutura, né, de antena. Besouro rinoceronte, aí mostrando, né, assustador, mas não faz nada com ninguém. E cuidado com as características evolutivas. Ele tem um exoesqueleto que evita ele perder água, ele consegue colocar o ovo sem precisar de meio aquático. Tem artrópodes que são parasitas, tem carrapato, piolho, mas não é comum eles serem endoparasitas, eles geralmente são ectoparasitas. Então, o endoparasita é quando ele fica dentro do corpo. Parasita, oxe, onde vai esse D? E ectoparasita e endoparasita e ectoparasita. Ecto é o que fica fora do corpo. Eu já falei isso aí, não sei porque eu repeti esse slide. Doidice. Ai, que lindinho. Ele sofre muda aqui, ó. Ele deixou a carapaça dele para trás e vai ser um ser novo, agora maior.
Uma coisa dos insetos que é bem interessante é que as peças bucais dele, a forma como a boca se apresenta, fala sobre como ele se alimenta. Então, nós temos o gafanhoto, que tem esses palpos bem fortes. Você já deve ter pegado nele, parece uma lixa, assim, uma coisa que gruda para cortar as folhas. As borboletas vão ter aparelhos sugadores para sugar o néctar. Os mosquitos, eles têm um aparelho perfurador e sugador, né? Que também tem anticoagulante para evitar que o sangue coagule, ele continue sugando o seu sangue. E a mosca doméstica, ele tem um aparelho lambedor, que ele faz, ele lambe o alimento. Então, esses são exemplos de aparelhos bucais. A gente tem alguns tipos bem diferentes. Essa diversidade vai indicar, é um dos motivos pelo qual você encontra os artrópodes em qualquer ambiente terrestre. Aí vou só mostrar o exemplo da metamorfose completa da borboleta, o ovo, a lagarta, quando ela vira pupa e ao nascer como borboleta. Então ela põe ovos e esses ovos primeiro passam pela fase de lagarta. Alguns insetos são polinizadores e aí ele vem no Enem como o quê? Como associado às questões de ecologia, porque por ser polinizador, eles têm uma associação que a gente chama de mutualismo. Ele precisa da flor e a flor precisa dele. O problema das abelhas nos Estados Unidos, que ficou conhecido como e no Brasil também, né? A diminuição das abelhas se dá principalmente por dois motivos. Mudanças climáticas, as flores passam a aparecer em tempo diferente da reprodução das abelhas, e outro por conta do aquecimento global e do aquecimento global, não, dos inseticidas que acabam matando esses animais indistintivamente, e na verdade esse animal que faria bem à natureza acaba sendo morto também. Alguns animais vivem em sociedade, como é o caso das formigas. Eu falei até para vocês da colônia de quinidários. Na colônia eles são aderidos fisicamente. Na sociedade eles estão libertos fisicamente, mas eles têm papéis definidos. No formigueiro, olha aí, ó. Então eles têm animais específicos que vão se reproduzir, outros que vão sair para cortar. Então são bem definidos as funções, tanto no formigueiro quanto no cupizeiro, eles são bem definidos as funções. Algumas doenças atingem o homem transmitido por inseto, é o caso da dengue. Eu falei aí na aula de nematóides da filariose. Então, eu tenho alguns insetos que a gente diz que esses insetos têm importância médica. E tem outros que têm importância no controle de pragas, é o caso da joaninha, que se alimenta de pulgão, que é uma praga comum na lavoura. Então, existem fábricas de inseto. Aqui na Bahia nós temos fábricas de inseto em Juazeiro. Eu não a conheço, mas um dia irei conhecer. E elas fabricam e exportam insetos para o mundo inteiro para o controle biológico de pragas. Esses controles biológicos são menos nocivos do que os agrotóxicos, por isso, principalmente lavouras que trabalham com agricultura orgânica, eles necessitam desse controle biológico. Tem vários, a joaninha é só um exemplo. E aí um exemplo para vocês de alguns dos animais peçonhentos que a gente tem dentro dos artrópodes, que são os aracnídeos. Aí tem a aranha tarântula de jardim, né? Não tem veneno, mas ela causa uma dor e geralmente uma infecção na ferida. O escorpião amarelo, que é considerado um dos mais venenosos e por isso a picada pode levar à morte. Não é assim, mordeu, caiu, morreu. E o escorpião marrom, também muito perigoso. E contra esse daí, a gente tem soro nos hospitais, porque a picada precisa ser combatida como se fosse uma picada de cobra.
E aí os equinodermos. Os equinodermos são bichos sonsos, viu? Cínicos. Parece não fazer nada, mas eles são exímios caçadores, apesar de serem com essa carinha. E outra, eles são parentes muito próximos de nós. De onde vem esse parentesco, Laísa? Se esse bicho é tão diferente, não tem cabeça, não tem pé, não tem nada. Vem do fato deles terem endoesqueleto, primeiro ponto, e deles serem deuterostômio. O que é deuterostômio? Eu não vou nem escrever aqui, que esse negócio é ruim de escrever, mas tem escrito aí no próximo slide. O que é deuterostômio? É quando o orifício do blastóporo dá origem ao ânus primeiro e não a boca. Essa aqui é considerada as serpentes do mar, são exímias caçadoras. Tipos, né, deles, as estrelas, os ouriços, as bolachas, os pepinos, estrelas. E qual a característica dos equinodermos que chamam tanta atenção? O esqueleto, o endoesqueleto, a maioria apresenta espinho, tem simetria pentarradial ou também chamada de simetria radial secundária. Por quê? Porque durante a fase larval a simetria é bilateral. Aí depois ele adquire a simetria radial ou pentarradial, porque eu encontro 5 eixos de simetria neles. Tem uma estrutura chamada pés ambulacrários ou ambulacrais. São sistemas de canais que ajudam tanto na movimentação, quanto tem função na sobrevivência, na circulação de substância. Tem sexos separados. Eu não lembro se eu falei isso, mas um indivíduo ele pode ser monóico ou dioico. O monóico é o que a gente comumente chama de dioico. A gente comumente chama de hermafrodita. Tem aproximadamente 6.000 espécies descritas e todos são marinhos. Os ouriços, os pepinos, os lírios do mar, que são os mais lindos, né? E as serpentes do mar. São triblásticos, todos são, a partir de quem? A partir dos nematóides. Celomados, todos são, a partir de quem? Lembrar sempre Plateuminta é acelomado, nematóide é pseudocelomado, e depois de nematóide, todos são celomados. Não segmentados, tem simetria bilateral quando larva, radial quando adulto, deuterostômio, o que eu falei, o orifício da origem primeiro é o ânus e depois a boca, endoesqueleto interno de origem mesodérmica, e essas duas características aqui, vou até grifar, é o que faz com que eles sejam parentes próximos nossos. São considerados os invertebrados mais próximos dos cordados. Tem um hábito de vida com algumas espécies sésseis, a maioria tem uma locomoção mesmo que lenta, não há cabeça diferenciada e o sistema nervoso é todo rudimentar. Não tem sistema circulatório, mas aqueles que eu falei, os pés ambulacrais, ele faz esse papel e ajuda nesse papel. Sistema ambulacral, como eu falei, é o hidrovascular. Olha aqui, ó. Ele tem aqui uma estrutura que a gente chama de lanterna de Aristóteles. Ele serve principalmente para caçar. É como se fosse uma... É como se fosse não, né? É uma estrutura semelhante à boca. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar das estrelas do mar, o mais importante é esse parentesco com os cordados, porque é o que vem a ser cobrado sempre. E uma outra característica que chama muita atenção é a capacidade de regeneração. Então, quando você quebrou a estrelinha do mar por lá, ela, na verdade, o pé virou uma estrelinha nova e essa aqui se regenerou. Então, ela tem capacidade de regeneração. Isso serve principalmente para quando o inimigo
come ali uma patinha dela, ela consegue, ele leva o pedaço e ela vai embora. Então, aqui, ó, o funcionamento do sistema ambulacral, tá vendo? Esses dutos distribuem água internamente no corpo para o todo circula, né, em todo o corpo, já que ele não tem um sistema circulatório. Então tem mais de uma função: respiração, excreção, locomoção, captura de alimentos, tem várias funções esses pés ambulacrais. Sistema ambulacral, na verdade, né? Aí mostrando como esse sistema funciona visto de perto, né? Geralmente você vê, quando bota uma bolacha do mar na mão, você percebe como se fossem pezinhos que eles têm. Olha aí. Aí você visualiza isso facilmente. Alguns produzem espinhos como sistema de defesa, né? E aí quando você vê ele morto, é isso aí. Só vê a estrutura calcária, né? Tem boca, tem ânus, como eu falei. Esses dentes que eu falei que é a lanterna de Aristóteles, é uma estrutura que se assemelha à boca. Olha aí, ó. Você consegue visualizar a lanterna de Aristóteles. No ouriço é bem visível mesmo. E aí aqui, ó, mostrando aqui o canal circular, somado ao canal madrepórico, aos pés ambulacrais, as ampolas e ao canal radial, forma o sistema ambulacral. O sistema nervoso consiste nesse anel, né? E na verdade ele tem uma estrutura que algumas espécies são caçadoras natas, outras usam mais o sistema nervoso para se defender. Então eles têm esse anel nervoso por todo o corpo. Olha, o sistema sensorial é rudimentar. Eu parei a gravação e voltei porque teve um cachorro aqui latindo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir algum pedaço porque eu tinha mudado de slide, mas não vou gravar tudo de novo não. Então a reprodução são seres dioicos, ou seja, tem o macho e a fêmea. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem tipo larval. Eu falei isso que quando eu disse que eles têm larvas bilaterais, com simetria bilateral, e a fase adulta com simetria radial. Alguns confundem porque acham que quando eles se reproduzem eles morrem. Os molúsculos têm espécies que fazem isso, os equinodermos não. E às vezes cai essa pegadinha lá. Aí a fase larval e a fase adulta. E aí a gente termina equinodermatas. De equinodermatas a gente vai conhecer os protocordatos. Para aqueles que já assistiram a aula de protocordatos, agnatas, peixes e inícios de anfíbios, pode rever. Eu vou gravar a aula e vou divulgar também. Muito obrigada. Fui.